Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 20 de agosto de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3. Tudo faço por causa do Evangelho. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 17. As coisas sacrificadas a ídolos. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa também ir diante do Senhor Jesus, mas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, exercitando o nosso espírito, para que Ele nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. A revelação para a gente ver o que realmente está contido na palavra, qual o sentido que Deus quer dar para aquela palavra, e também de sabedoria, para a gente poder aplicar o nosso viver e a maneira de levar essa palavra para as pessoas. O importante sempre é a gente ouvir a voz do Senhor. Se a gente seguir a sua voz, a sua orientação, a gente também vai levar outras pessoas a também ouvirem aquilo que o Senhor quer falar. Que o Senhor Jesus ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 12 ao 20. Senhor Jesus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Senhor Jesus. Fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. A cidade de Corinto tinha uma população composta de judeus e gentios, que chegava a 600 mil habitantes, dos quais 400 mil eram escravos. As pessoas mais ricas gozavam de mais tempo livre, por isso iam para a praça central, a Ágora, ouvir as novidades, filosofar e discutir. Alguns deles creram no Evangelho e vieram para a igreja. Acostumados a isso e influenciados pela cultura local, esses novos irmãos também começaram a discutir e filosofar sobre tudo o que ouviam na igreja. Ó Senhor Jesus! O povo de Corinto também era muito pecaminoso. Entre eles era comum o adultério, a fornicação, a idolatria e outras práticas pagãs. Quando havia qualquer discordância ou conflito entre eles, levavam suas causas aos tribunais gregos. Toda essa cultura permeou a igreja. Hoje ocorre o mesmo. A cultura de onde nascemos e crescemos também influencia a igreja e devemos tomar cuidado. Na igreja devemos ter a cultura divina, celestial, e não podemos permitir que a cultura local de uma nação ou de um povo entre e danifique o viver entre os irmãos. Naturalmente, não conseguimos livrar-nos de nossas características nacionais, mas se passarmos pela morte e ressurreição, essas coisas não se tornarão barreiras e não trarão dificuldades para a vida da igreja. Ó Senhor Jesus!
No capítulo 7, Paulo trata com detalhes a respeito do casamento. E no capítulo 8, ele trata da comida sacrificada a ídolos. Tanto o casamento como a comida foram ordenados por Deus e são coisas relacionadas ao corpo físico e que trazem alegria e prazer para o homem. Podemos usar o que Deus nos deu para cumprir seu propósito ou para satisfazer as nossas concupiscências. Infelizmente, o mundo tomou o que Deus ordenou e criou uma indústria para satisfazer as concupiscências humanas. Ó Senhor Jesus! Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Nosso corpo está relacionado com o casamento e com a comida, mas também é templo do Espírito Santo. O versículo 17 prossegue: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ó Senhor Jesus! Quanto ao casamento, isso é um assunto sério. Os jovens não deveriam casar-se precipitadamente, mas considerar bem, porque é para toda a vida. O casamento com dificuldades não resolvidas pode levar à separação ou ao divórcio, e em alguns casos chega até mesmo à lamentável situação de violência e agressões. Ao dar as respostas à questão do casamento, Paulo mostra algo muito bonito neste capítulo. Ele apresenta uma pessoa que é um com Deus, é submisso a Deus, tem compromisso com Deus, vive contente em Deus em todas as circunstâncias. Ó Senhor Jesus! Em tudo que fazemos, devemos procurar ser um com o Senhor e perguntar-lhe: Senhor, Tu estás contente com essa situação? A minha vida é para Teu propósito? Queremos dizer uma coisa importante: se nossa vida não é para servir ao Senhor, para que estamos aqui? Há algum sentido em estar aqui sem servir a Deus? Nossa vida só tem sentido quando servimos a Ele. Ó Senhor Jesus! Na questão de comer, alguns irmãos de Corinto estavam com dúvida, pois havia um problema por causa da cultura daquela cidade, visto que havia comidas sacrificadas a ídolos. Paulo aproveitou a situação para revelar várias coisas. Ó Senhor Jesus! Fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Portanto, seja nas questões de comida ou de casamento, devemos ter cuidado, pois ambos têm ligação com o nosso corpo, que é santuário do Espírito Santo. Devemos oferecê-lo ao Senhor para o glorificar. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! A gente vê também ali, né, em Romanos também fala, né, da questão ali dos ídolos, das coisas sacrificadas a ídolos também. E ele fala, né, que aquele que come com dúvida, né, a dúvida o faz pecar. Então, por isso o irmão está falando aqui, né, essa questão do nosso corpo, a gente precisa oferecer para o Senhor, né, para glorificar a Deus. Se a gente está fazendo algo e a gente não tem certeza, é melhor não fazer, né, Senhor Jesus. Há situações em que a gente precisa aguardar no Senhor, né, uma resposta, né, para ver o que a gente vai fazer e tal. Mas há situações em que a gente precisa cessar de fazer para que o Senhor possa falar conosco, precisa haver o limpar. Né? Então havia essa preocupação dos coríntios, que eles sabiam ali que certas coisas ali eram sacrificadas a ídolos, né? Certas comidas, certas coisas ali que eles estavam habituados a comer, né? Senhor Jesus. E aquilo ali era, né, era para os vários deuses ali, né? Os deuses gregos ali. A gente já viu em semanas passadas, né, que havia um Deus, né, imperfeito, né, para cada aspecto da natureza, né, e tinha aquele temor ali, né, nos gregos ali de desrespeitar, né, algum Deus ali e irritar ele, né, já que ele era um Deus imperfeito, né, então ele podia ser irritado ali, se irar e fazer alguma coisa, né, Senhor Jesus. Eles não tinham esse conceito do Senhor, né, do amor do Senhor, da soberania de Deus, né, desse Deus que não nos trata segundo as nossas iniquidades, né, segundo os nossos pecados, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, a gente vê, né, de Deus, a gente recebe o amor. Óbvio também, né, que há momentos da nossa vida em que a gente vai receber também a justiça, né, vai ser feito aquilo que é justo. Então a gente precisa realmente, né, aprender diante do Senhor. Né, e no finalzinho aqui ele coloca algo aqui, né, o irmão bota algo aqui que a gente precisa realmente ponderar sempre diante do Senhor.
Senhor, o Senhor está contente com essa situação? Né? Às vezes a gente está ali, né, diante do Senhor com alguma dúvida ou com algum peso no coração, né, ali, algumas coisas do nosso viver, né, de repente ali, poxa, eu estou cansado, estou precisando fazer isso, fazer aquilo e tal, e aí algumas pessoas acabam se distraindo nisso, né? Não, agora vai ser só para descansar, só para passear, mas a questão não é essa, a questão é, Senhor, o Senhor está contente com essa situação? Né, Senhor Jesus? Porque às vezes é assim, né? A gente tem coisas que são urgentes, a gente precisa resolver, a gente precisa fazer, isso é fato. Mas tem coisas que não são coisas que a gente pode deixar para depois, mas às vezes a gente fica ali enrolando, né? Como ele falou aqui também, né? A gente tem uma escolha, né, Senhor Jesus? Ou a gente vai usar aquilo que Deus nos deu para cumprir o seu propósito, cumprir o propósito de Deus, ou a gente vai usar o que Deus nos deu para satisfazer as nossas concupiscências, né, Senhor Jesus? O que é a concupiscência? Né? Um desejo forte, né, de fazer algo, né, ou de obter algo que Deus não vai te dar, né, que Deus não quer que você faça. Né? Isso é uma concupiscência, algo que a gente faz ali ou porque está acostumado, ou porque quer muito fazer, mas sem consultar o Senhor. Ou então até mesmo você faz com consciência de que aquilo não agrada o Senhor, né, Senhor Jesus? Mas o que o Senhor mostrou para nós aqui, né? O nosso corpo, ele é santuário, né? O santuário de Deus, né? É o santuário do Espírito Santo. Então, o nosso corpo, talvez a nossa mente, a gente consiga, né? Tá o corpo aqui, a mente está em outro lugar, a mente vai guiar por vários lugares ao mesmo tempo, mas o corpo não. Ou você está com o seu corpo apresentando a Deus, ou você está com o seu corpo praticando concupiscência. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Então por isso ele está mostrando ali, né? Ou a gente pega aquilo que Deus nos deu e coloca diante dele, ou a gente vai colocar diante das coisas que Deus não vai nos dar, que não vão nos acrescentar nada. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica, né, Senhor Jesus? Depois tem uma outra parte também que a gente vai ver que tudo é lícito, né, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar, né, por nenhuma delas. Então a questão é o que está exercendo domínio sobre nós, né? Se é o Senhor, se são as coisas espirituais, ou se são essas outras coisas, concupiscências, né, Senhor Jesus? Então aqui os coríntios tinham essa preocupação, né, ali de ver, né, o que eles podiam estar fazendo e que pudesse estar ofendendo o Senhor, né? Podia estar ofendendo também a consciência dos demais irmãos. A gente já viu aqui, né, que eu compartilhei ontem, né, que ali quando fala de Romanos, o livro de Romanos é muito ali um viver nosso individual, né, de busca diante do Senhor, as nossas dúvidas pessoais, né, o nosso consagrar diante de Deus. Mas aqui quando chega em Corinto já não é mais algo individual, já é algo, né, é o que você adquiriu e o que você está trazendo para o corpo, né, para o corpo de Cristo. O que você está praticando diante dos irmãos, né? Por isso que ele está falando muito essa questão do nosso corpo, né, como um santuário do Espírito, né? Então, aquilo que a gente vive, né, pode influenciar outros também. Por isso está mostrando para nós, né, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. A gente precisa aprender, né, a ser um com o Senhor, né? Não vai ser de uma hora para outra. Então, a gente precisa realmente não nos alimentar da palavra, ter a mente de Cristo, né, aprender a colocar todos os nossos caminhos diante do Senhor, né, Senhor Jesus. Como já dei esse exemplo várias vezes, né, como uma pessoa que precisa fazer uma dieta, né, mas aí existe a questão, ela quer fazer a dieta ou ela não quer? Né, se ela precisa fazer e quer, né, ela vai encontrar um caminho, ela vai avançar. Agora, se ela precisa e não quer, não adianta, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente se empenhar, né, em ir diante do Senhor. Por isso que o irmão tocou aqui, a gente precisa ser um com o Senhor, perguntar ao Senhor, Senhor, o Senhor está contente com essa situação? Né? Nem tudo é uma questão da gente ir diante do Senhor e falar, Senhor, será que isso é pecado? Né? Tem pessoas que sempre perguntam isso e eu sempre respondo, né, a mesma coisa. Olha, a questão não é se é pecado ou se não é, a questão é o que isso está contribuindo. Está me levando a me aproximar mais de Deus, está trazendo vida, trazendo experiência, está trazendo mais do Espírito, mais de Cristo, né? Se não está, não adianta. Então não é só uma questão de pecado, tem coisas que de repente não vão te afastar de Deus, mas também não vão te aproximar.
né? Ó Senhor Jesus. Então há pessoas que acham que fica parado no mesmo lugar já é uma boa coisa, né? E não é por aí, né? Você tá parado, né, espiritualmente, sem haver crescimento espiritual, é um passo para você perder tudo aquilo que o Senhor investiu, né? Por isso por isso que eu estou persistindo nessa questão de a gente precisa perceber o que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu, né? O meu tempo, minha vida, meus pensamentos, meus propósitos, né? Eu estou usando para o Senhor ou estou usando para concupiscência, para aquilo que Deus não vai me dar? Então a gente precisa começar a ter consciência de certas coisas que, olha, Deus não vai me dar isso aqui porque isso aqui vai arruinar a minha vida, né? Vai trazer problema, né, Senhor Jesus? E ele também pergunta, né, Senhor, a minha vida é para o teu propósito? Senhor Jesus, Deus ele tem um propósito para nós, mas a questão é se a gente tá indo a favor do Senhor, né, em direção a esse propósito, ou se a gente está tentando nadar contra a correnteza, né, e o contrário ao caminho do Senhor. Ó Senhor Jesus. Né, então ele mostra que se a nossa vida não é para servir o Senhor, para que nós estamos aqui? Né? Não faz sentido a gente estar na vida da igreja sem servir a Deus. Né, mas aí tem um perigo aqui, né, algo que eu já até compartilhei com alguns irmãos mais próximos. Né? Às vezes o inimigo ele vem, né, e nos engana, nos dá um sentimento ali de tristeza, de desânimo. A gente, justamente para às vezes a gente não vê, a gente perceber isso, que a gente não está progredindo diante do Senhor, a gente não está se consagrando, não está se entregando. E aí pode gerar ali um desânimo ali e a pessoa achar que é mais fácil desistir. Ah, poxa, não estou conseguindo fazer a vontade de Deus mesmo, então deixa para lá. Não, o Senhor ele insiste conosco, né? Ele nos quer, né? Ele não quer ali nos castigar. Tem pessoas que pensam que, poxa, já fiquei tanto fora da presença de Deus, né? Já fiz tanta besteira que agora se eu for na presença de Deus, Deus vai acabar comigo. Claro que não. A gente vê que foi a primeira reação ali do homem, né? Quando recebeu ali, né, ali o conhecimento do bem e do mal, né? O conhecimento da morte, né? Foi se esconder de Deus, achar que Deus ia vir e acabar com ele e tal, mas a preocupação de Deus era, né, Adão, onde estás? Né, Senhor Jesus, né? O que você está se propondo, né, a fazer com o seu corpo? Você está se escondendo, né? Escondendo do único ser em todo o universo que podia resolver o problema ali, né? Que podia ajudá-lo ali, né, diante de tudo que aconteceu. Mas esse é o problema do conhecimento, né? A gente precisa tomar cuidado com o conhecimento. Por isso falou aqui, né, alguns aqui ficavam ali, né, ouvindo as novidades, discutindo, filosofando e trouxeram isso para a igreja. Tem coisas que realmente a gente precisa se questionar, a gente precisa pensar, raciocinar, né, diante do Senhor. Mas tem coisas que tem a hora certa. Tem coisas que de repente, você diante de alguns irmãos, você faz um certo questionamento, né, você vai colocar dúvida no coração deles. Você vai colocar de repente, né, uma raiz de amargura, uma raiz de incredulidade. Né? Então tem coisas que tem a hora certa. Né? Quando eu tenho algum questionamento, né, alguma situação que às vezes eu não compreendi, né, se eu não posso ali chegar para o irmão em particular, né, e perguntar, né, um esclarecimento e tal, eu prefiro ficar quieto, prefiro guardar e depois pegar isso e levar diante do Senhor. Né, Senhor Jesus, aguardar no Espírito, né, o Senhor, ele poder responder. Né, Senhor Jesus, tem até uma situação, né, que houve assim uma comunhão, né, um irmão foi levar assim a palavra, alguns livros assim para um pastor, e tinham vários pastores, né, lá. E aí eles tinham algumas questões a respeito de alguns livros, né, alguns questionamentos e tal. E aí o irmão foi lá e perguntou, você está, né, tá à vontade para responder e tal? Aí fizeram algumas perguntas, o irmão começou a responder, né, Senhor Jesus. Mas aí tinha um pastor lá que ele sempre se levantava e questionava tudo. Não, mas isso aí está sujeito à interpretação. Ele não aceitava. Né? Ele não aguardava ouvir um sentimento do Espírito, não esperava o irmão concluir, né, aquilo que estava sendo explicado ali dentro da palavra, e tudo ele levantava, tudo ele falava, não, isso aí está sujeito à interpretação, está sujeito à interpretação. Chegou um determinado momento que o irmão perdeu a paciência, né? Chegou assim, o pastor fulano, posso te fazer uma pergunta? Pode. Quanto que é 1 mais 1? Ele, é 2. Eu falei assim, tem certeza? Ah, eu tenho. Eu falei assim, mas sabe por que 1 mais 1 é 2?
porque não está na Bíblia. Se tivesse na Bíblia, estava sujeito à interpretação. Aí ele se ligou que ele estava atrapalhando o desenvolvimento do que estava sendo falado, né? Todos estavam querendo ali ouvir, e ele com os questionamentos dele, questionamento tolo, né? Ele estava atrapalhando a situação. Então, aí alguns ali riram, brincaram ali, aí ele percebeu que não estava bom, aí ele resolveu ficar calado, né? E aí o que aconteceu? Né? Aí o Espírito teve liberdade para poder falar, para poder direcionar todas as coisas. Aí o irmão foi concluindo as coisas, e aí os questionamentos que ele tinha foram sendo respondidos sem ele fazer pergunta alguma, né? O Espírito foi ali tomando aquela esfera, né? E o Espírito foi chegando ali e foi respondendo os questionamentos dele, né? Depois, em particular, ele foi lá e falou, né? Pediu perdão e tal, e, né, agradeceu ali pelo questionamento ali, né? por toda a paciência ali do irmão ali também, né? de poder ouvi-lo, né? Respondê-lo também, e aí testificou, né, que quando ele se calou, o Espírito pôde falar com ele, né? Até aquele momento ele só queria ser contra. O negócio dele não era nem ouvir, ele só queria ser contra. Mas a partir do momento que ele percebeu ali que o Espírito Santo queria falar, né, aí sim ele pôde receber. Então tem certos questionamentos, certas coisas que a gente precisa fazer diante do Senhor. E o Senhor, por meio da palavra, ele vai nos direcionar, né? Aqui os coríntios discutiam tudo, filosofavam tudo, e não davam ouvido para o Espírito, né? Senhor Jesus. Então a gente precisa aprender a ser um com o Senhor, né? Não infundir a nossa cultura, o nosso jeito, né? Senhor Jesus, senão isso pode acabar danificando, né, o viver entre os irmãos, né? Acaba aborrecendo, né, a situação ali, né? Mas graças ao Senhor, quando a gente está no Espírito, o Espírito contorna tudo, né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos dar o exemplo aqui, né, tanto o casamento quanto a comida, né, são coisas para o corpo, né, e como eu acabei de compartilhar essa questão do corpo, né, o seu corpo só pode apresentar para uma coisa, né? Então, quando o seu corpo está apresentado diante do seu casamento ali, precisa ser algo de maneira santa, né, de maneira o Senhor progredir. Mas como ele tocou aqui, né, tanto a comida quanto o casamento foram feitos para dar alegria e prazer para o homem. Mas como a própria palavra fala, a gente não deve usar, né, dessa liberdade que o Senhor tem nos dado, né, essa alegria, esse prazer, para dar ocasião à carne. A gente não pode exceder, né, aquilo que é o propósito do Senhor para nós. Por isso a gente precisa estar bem atento, né, o que a gente está fazendo, né, com aquilo que Deus nos deu, né, casamento, trabalho, tudo isso, né, todos os aspectos da nossa vida. O que a gente está entregando diante do Senhor? Ó Senhor Jesus. Né, e como eu tocou aqui, a gente não deve fazer nada de maneira precipitada, tem que considerar, porque senão podem gerar dificuldades que não são resolvidas, né, e aí gera problema, né? Então, como houve nessa situação, né? O pastor estava gerando uma dificuldade, mas o irmão ali, por meio do Espírito ali, né, conseguiu conduzir, né, aquele pastor ali ao arrependimento ali, e ele pôde dar ouvido à palavra, foi bastante abençoado, né, pela palavra. Ó Senhor Jesus. E aqui também eu ganhei aqui, né, que fica um princípio aqui de Paulo, né? Mostra aqui que Paulo era uma pessoa que era um com Deus, era submisso a Deus, tinha compromisso com Deus e vivia contente em Deus em todas as circunstâncias, né? Então, se a gente aprender, né, a dar ao nosso corpo, né, o verdadeiro valor, né, e dar a verdadeira direção, aquilo que tem valor para nós, né, diante do Senhor, a gente também vai aprender, né, a ser um com o Senhor, a ser submisso ao Senhor, a ter compromisso com o Senhor, né, e também viver contente diante de Deus. A melhor coisa que tem quando a gente se agrada daquilo que Deus se agrada, né? Ó Senhor Jesus, isso é uma direção que a gente precisa ter, né? E aí, quando a gente for diante do Senhor, né, diante das situações, perguntar ao Senhor como é que está, né, se a gente está cumprindo o propósito dele, aí ele vai poder responder, né, sim ou não. E a gente não deve ter medo, né, daquilo que Deus fala conosco. Se for sim, amém, continua, seja humilde, exercite o Espírito. Se não, muito obrigado, Senhor, porque agora eu posso me arrepender, né? Eu posso ir diante do Senhor e ter a direção. Então hoje é o tempo, hoje é o momento, né, que a gente precisa aproveitar para resolver todas essas questões. Como estou aqui, as dificuldades não resolvidas, né, gera problema entre os irmãos, problema entre os casais, né, problemas da nossa consagração diante de Deus. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa ter cuidado, né, e perceber que
Tudo isso interfere com o nosso corpo só pode se apresentar para uma coisa, nosso corpo é santuário do Espírito e precisa estar apresentando ele diante do Senhor. E precisa oferecer nosso corpo ao Senhor para glorificar o Senhor. Então vamos ficar atentos, né? Vamos continuar desfrutando que essa semana ainda tem muita coisa ainda, né, para a gente. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.